Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo bastante interessante, que muita gente tem me pedido, né, sobre isso, que é a questão da documentação, né? Quando você chegar em Portugal, quais as documentações, o que precisa ser feito, os primeiros passos, tá? Eu vou tentar detalhar o passo a passo aqui para vocês, os documentos que tem que se trazer. Peço para ficarem até o final do vídeo comigo, tá bem, gente? Porque essas informações são muito importantes para não só para o imigrante que chega como turista, mas também para quem chega com visto de trabalho, visto de estudo. Para todos os casos, esses documentos são necessários. Então fiquem comigo até o final, ok? Gente, então para começar, tem muitas pessoas que elas não vêm em voo direto, né? O meu caso foi diferente, que eu vim direto para Lisboa, então não precisei fazer esse procedimento. Mas como tem pessoas que vêm por outro país, fazendo escala na Espanha, na Itália, enfim, nos países vizinhos, se for esse seu caso, você tem que avisar o CEF que você entrou por outro país, tá bom? E tem um prazo de 3 dias depois que você chega em Portugal para poder avisar o CEF. Que se você não fizer esse aviso, quando você for dar entrada na documentação para legalização e tudo, o CEF pode te cobrar uma multa, tá? E pode até dar problema você nem conseguir dar entrada na manifestação. Então, tem muita gente que não sabe disso, que esse é um passo muito importante, tá? Então, é o primeiro passo para quem não veio direto para Portugal. Como disse, não foi o meu caso, mas eu já vi pessoas que aconteceram isso, então tô alertando aí vocês. Dito isso, né, assim, se você veio ou direto ou com a escala, assim que você tiver com o carimbo de Portugal no seu passaporte, né, tiver lá carimbado que o dia que você entrou no país, você já pode começar a dar entrada nos outros documentos, né, que são os próximos passos. Então, assim, para quem já tem um lugar para ficar, né, já alugou, já tem gente também que vem para hotel, primeiramente, mas quem já tem um lugar para ficar e um contrato de arrendamento já pode ir na junta de freguesia do seu conselho e pedir o atestado de morada, tá, gente? Esse atestado de morada é o primeiro dos documentos que vai abrir caminho para você fazer os próximos, para vocês fazerem os próximos documentos. Então, assim, como eu falei, se você já tem um contrato no seu nome, você consegue ir lá na junta da finança sozinho e fazer esse atestado. Caso você não tenha um contrato ou ficou na casa de um amigo ou então alugou um quarto, enfim, você vai precisar de um representante português para estar abrindo o atestado de morada contigo, tá? Então ele vai ter que ir lá e assinar atestando que você mora naquele lugar, ok? O segundo passo, depois que você tira o atestado de morada, é tirar o NIF, tá? Ah, mais uma coisa sobre atestado de morada. Você tem que levar em todos os passos que eu vou falar, você tem que levar seu passaporte, tá bom? Porque enquanto você não tem o cartão de residência, o seu passaporte é como se fosse o nosso RG aí no Brasil, né? Então aqui, para todos os efeitos, um documento de identificação enquanto não chega o seu título de residência é o seu passaporte. Então, sempre levar o passaporte. Dito isso, depois que tiver pronto seu atestado de morada, com o atestado de morada, o seu passaporte, você vai até as finanças, tá? Então, primeiro é junta de freguesias, segundo é nas finanças. Nas finanças, você vai dar a entrada na abertura do seu NIF. O que é o NIF, gente? O NIF para simplificar, para vocês entenderem, é como se fosse o nosso CPF no Brasil. Então, você vai dar entrada lá no NIF, e é através do NIF que você vai conseguir abrir conta em banco, enfim, você vai precisar do NIF para tudo aqui, tá?
Então é o segundo passo que você tem que fazer. O NIF, gente, vamos lá, abrindo aqui um parêntese. O NIF, ele também precisa que tenha 1 ou 2 representantes portugueses para fazer essa assinatura para vocês. Porém, gente, onde eu moro em Leiria, né? Para quem tá chegando agora, ainda não me conhece, não viu os outros vídeos, eu moro em Leiria. E aqui, quando eu fui nas finanças, eles disseram para mim que não podia fazer, que eu precisava desses representantes, enfim. E aí depois, quando eu entrei num grupo, né, e através desse grupo me informaram que na Marinha Grande, nas finanças da Marinha Grande, eles estavam fazendo o NIF para quem já tem contrato de arrendamento, que é o meu caso, né, então para quem já tá com um lugar, uma residência fixa aqui em Portugal, eles fariam esse NIF sem a necessidade da assinatura de um representante português. E eu fui até lá, gente, aqui Leiria e Marinha Grande são cidades vizinhas, bem próximos, e eu fui até lá, e lá eu consegui abrir meu NIF sem nenhum representante, tá? Já ficou lá com a minha morada de Portugal. Porque quando você faz a abertura do NIF com a assinatura de um português, consta o seu endereço do Brasil, tá, gente? Então isso também é importante. Por que eu tô frisando isso? Porque também futuramente, quando você for fazer o seu IRS, que aí já é um tema para outro vídeo, se o seu endereço estiver como morada fiscal no Brasil, isso pode dar problemas também. Então também, se vocês quiserem, depois mais pra frente eu faço um vídeo falando sobre IRS, porque é um tema que dá muito assunto, né? Mas voltando aqui ao foco, né, desse vídeo, que é os primeiros passos, os primeiros documentos que você precisa para se legalizar em Portugal. Feito o NIF, tá? Ou com representantes ou sem representante, como foi meu caso. E lembrando também, gente, que infelizmente aqui em Portugal, cada lugar eles têm uma regra. Não, o que eu tô falando aqui nesse vídeo pode ser que pessoas de outras localidades não consigam mesmo fazer esse NIF, mesmo tendo a morada aqui, porque foi o caso aqui em Leiria. Quando eu fui até as finanças, eles me disseram que só depois de 6 meses morando aqui no país que eu conseguiria tirar o NIF já com a morada fiscal daqui sem ter nenhum representante por mim. Mas que inicialmente eu ia precisar desse representante. Como eu não tinha, gente, vocês assistiram aí o outro vídeo, eu não conhecia ninguém aqui. Eu fui buscando informação e cheguei nessa informação de que na Marinha Grande eles estavam fazendo dessa forma. E foi assim que eu consegui. Então, posso dizer pra vocês que vai depender, tem lugar que faz, tem lugar que não faz, tá bom? Aí assim, o terceiro passo, gente, depois que você já tiver com o NIF e com um atestado de morada, você vai em um banco e abre uma conta, né? Que é um passo também muito importante, porque quando você for trabalhar, você precisa já ter conta em banco. Enfim, e para tudo, né, a gente precisa de uma conta no banco. O meu banco é o Activo Banco. Quando eu cheguei, eu abri conta no Millennium, mas o Millennium tinha taxas muito altas e eu não quis ficar pagando essas taxas. O Millennium te dá 3 meses de isenção e depois você começa a pagar uma taxa mensal. O Activo Banco, ele não tem taxas, ele é um banco online, tem agências físicas, mas assim, a maioria das coisas você resolve online, então eles não te cobram taxa nenhuma, tá? Você tem a sua conta lá e não tem taxa. Tem um depósito mínimo, que na época que eu fiz era de 500 euros. Não sei se mudou, porque como eu falei pra vocês, aqui as regras mudam muito, gente. Isso é muito complicado, porque às vezes eu tô falando aqui pra vocês, eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. Pode ser que quando vocês assistam já tenha mudado, mas assim, agora, atualmente, em 2021, que tô gravando esse vídeo, eles estavam pedindo 500 euros de depósito. Ou
um contrato de trabalho, se você não tivesse os 500 euros de depósito. No meu caso, eu ainda não tinha contrato, porque como eu cheguei aqui, gente, como eu falei lá no outro vídeo, eu fui correndo atrás para resolver tudo assim rápido. Tanto é que com um mês não, 2 semanas eu já tava com todos esses documentos que eu tô falando pra vocês aqui no vídeo. E então, enfim, né, não era o caso de eu já ter um contrato de trabalho. Então eu fiz o depósito de 500 euros, tá bom? Eu tô olhando aqui, gente, só pra mim não me perder os documentos que eu tenho que tá falando pra vocês, tá? Então depois que você tiver com a conta no banco, com o atestado de morada e com o NIF, você vai voltar nas finanças para abrir atividade, gente. O que é abrir atividade? Nada mais é do que você... como se fosse um microempreendedor aí no Brasil. Ah, mas eu não quero, eu vou trabalhar por contrato e tal e tal. Então, assim, tem muitas empresas, gente, que só contrata pessoas que já tenham o NIS, que é o outro próximo documento que eu vou falar, que é o número da Segurança Social, que é como se fosse o nosso INSS aí no Brasil. Então, como aqui a gente tem um ano de isenção para abertura de atividades nas finanças, que é os recibos verdes, a gente acaba fazendo pulando essa etapa, né, de esperar ter um contrato da empresa para depois a empresa dar entrada na sua segurança social. Então a gente, para ter mais oportunidades de trabalho, a gente faz o quê? A gente abre atividades, porque durante um ano você vai ter isento, então mesmo que você não use as suas atividades para nada, que você comece a trabalhar com contrato, né, enfim. Eu ainda tenho atividades abertas, mesmo depois de um ano, porque eu trabalho com contrato no posto, mas eu faço serviço de entregas na Glovo, então eu uso o meu recibos verdes para poder fazer as entregas na Glovo, que é o trabalho independente, tá? Então, esse abrir atividades que eu falo é referente a você ser um trabalhador independente, trabalhar por conta própria, tá? Você vai lá nas finanças, pede para abrir atividades. Depois que a atividade estiver aberta, você vai na Segurança Social, tá? Que aí é um outro órgão. Então, junta de freguesia primeiro, depois finanças e agora Segurança Social. Lá na Segurança Social, onde você vai pedir o número do NIS, que é o seu número de identificação social, tá? Que é como se fosse correspondente ao INSS no Brasil, onde você vai receber todos os seus direitos, encargos de trabalhador, tá? Basicamente, esses são os documentos que você precisa no primeiro momento, tá? Então, depois que você tiver com o seu atestado de morada, com o seu NIF, com a sua conta no banco e com o seu... e com as suas atividades abertas e o seu NIS. Ah, gente, o NIS demora um pouquinho para chegar. Demora em torno aí mais ou menos de um mês e pouquinho, depende, tá? Depois que você estiver com todos esses documentos, aí você pode dar entrada na sua manifestação de interesse, que é o quê? É o pedido de residência no país, que você quer morar legalmente em Portugal, né? Porque até então você, como era o meu caso, estava como turista. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link do canal de uma colega, tá? O nome dela é Cris de Fone. Vou deixar aqui o link do canal dela, porque caso vocês tenham vindo como reagrupamento familiar, é um outro passo, tá? Não precisa da manifestação, mas é um outro passo para conseguir a residência. Eu tô falando aqui sobre conseguir a residência através
de ou visto de trabalho ou, no caso, turista, né? No caso meu, turista. Então, depois que você fizer eu vou deixar aqui, tá bom? O link para vocês irem lá no canal dela, ok? E tirar essas dúvidas, porque aí já é outro assunto que eu prefiro não falar, porque eu não tenho conhecimento. Aí, quando você tiver todos esses documentos e já estiver trabalhando, você pode dar entrada na sua manifestação de interesse. Gente, a minha manifestação de interesse eu ia fazer através do Recibos Verdes, né? Que eu ia começar a trabalhar fazendo as entregas. E depois que você fizer, você tem que ter um valor, ter passado um valor de Recibos Verde de no mínimo um salário mínimo de Portugal, que na época era 620, agora já atualmente o salário está 655. Então depende da época que vocês vão vir também. É o valor de um salário mínimo, gente. Não importa o valor que esteja o salário mínimo, é esse valor que você tem que apresentar de recibos verdes para dar entrada no seu contrato no seu contrato não, na sua manifestação de interesse. No artigo 89, que é trabalhar por conta própria. Se você for dar entrada, como eu dei, que é o artigo 88, trabalhar por conta de outrem, que é o caso de trabalhar com contrato de trabalho, né? E para dar entrada na manifestação de interesse por contrato de trabalho, você vai precisar de todos os documentos que eu falei, já está com o número da Segurança Social, com tudo, e o contrato, né? O contrato de trabalho. Então, você vai no site do CEF e você mesmo consegue fazer sozinho, gente, a sua manifestação de interesse. Tem muita gente que paga, que cobra caro, mas não é necessário, tá, gente? Se vocês quiserem me mandar e-mail, me chamar lá no Insta também, que é Reis_Janaína, meu Insta, eu vou, na medida do possível, responder a todos e auxiliar a todos para fazer esse processo, tá? Porque tem gente que cobra, não é barato. E eu fiz tudo de graça. Eu fiz tudo de graça, eu fiz tudo sozinha e hoje eu tô aqui para ajudar vocês também a fazerem. Se não conseguir tudo, mas pelo menos boa parte, né, de graça. Só pagar as taxas, claro, né, que tem lá no lugar mesmo, mas são taxas pequenas. A manifestação de interesse você faz online, tá? Tem que anexar todos esses documentos que eu falei, mais o contrato de trabalho ou o recibos verdes, se for o caso de trabalhar por conta própria. E aí, gente, é onde que vem a parte da paciência, porque você vai ter que simplesmente esperar em torno de 1 ano para eles aceitarem o seu pedido de manifestação. Eu dei entrada na minha manifestação, eu cheguei aqui em novembro, dei entrada na minha manifestação em janeiro, então foi muito rápido, eu dei entrada dentro dos 3 meses, tá? Que é se você também ultrapassar o prazo de 6 meses, que é o de turismo, você paga uma taxa. Então eu dei entrada no primeiro, assim, muito rápido, porque eu corri muito atrás mesmo, gente. Trabalhei 1 mês nessa fábrica e essa fábrica me deu o contrato e eu consegui entrar. Não é regra também, porque tem muitos lugares que você trabalha meses e eles não te dão contrato. Eu, graças a Deus, consegui. E aí eu consegui dar entrada rápido, fazer esse processo rápido. Mas para vocês terem uma ideia, eu dei entrada na minha manifestação dia 20 de janeiro de 2020, tá? Ela foi aceita no dia 18 de outubro, tá? De 2020. Então, se passaram aí 10 meses, gente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 9 meses, 9 meses. E tem aí vem a outra parte. Depois que tiver sua manifestação aceita, você precisa achar uma vaga no CEF, tá? Que é a parte mais difícil, gente. Eu tô com a minha manifestação aceita desde outubro, nós já estamos em maio.
e eu não consegui esse agendamento ainda. Então, para todos os efeitos, eu estou regularizada no país, mas não estou legalizada. Por quê? A minha situação é regular, eu já apresentei todos os documentos, eu já estou com a minha manifestação ok, aceita pelo CEF. Não corro perigo de deportação, de nada disso, porque eu tenho meu número de utente, então assim, eu posso fazer praticamente tudo que um residente faz. Porém, eu não posso sair do país, porque se eu sair, quando eu voltar passando pela imigração, eu tenho que apresentar o meu título de residência, que é esse documento que eu não tenho ainda, gente. Então, é o único documento que me falta e isso não depende de mim, depende do CEF abrir vagas. Então, por isso que eu estou, para todos os efeitos, regularizada, tá? Pessoal, então é isso. O vídeo de hoje foi sobre os primeiros passos, né? Eu tentei detalhar passo a passo o mais explicadinho possível de tudo que vocês têm que fazer assim que vocês chegarem aqui em Portugal. Mas se surgir alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Eu respondo todo mundo que me deixa comentários. Claro, deixa o like no vídeo, compartilha bastante, gente, porque esse conteúdo, eu tô em alguns grupos e eu vejo que é um conteúdo que muita gente tem dúvida, tá? Então compartilha esse vídeo com o máximo número de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam no canal, tá? E muito obrigada por tudo. E pode ter certeza que eu tô sempre tentando cada vez mais trazer mais conteúdo para ajudar vocês. Beijinho, até o próximo vídeo.